Todos os convidados ficaram chocados com as palavras da minha esposa infiel, mas eu ri, porque meu plano estava indo muito bem. Foi um momento chocante para todos que nos conheciam como casal, ouvir as palavras de Adura, minha esposa há mais de 16 anos. Ela as disse na frente de nossa família e amigos, que haviam preparado uma festa surpresa para celebrar suas conquistas. Os olhares incrédulos que recebi sugeriam que a maioria dos presentes estava se perguntando como eu reagiria ao que Adura estava dizendo. Mas para mim, isso não foi uma surpresa. Eu havia descoberto recentemente que ela fez muitas mudanças em sua vida sem me incluir, e sabia que era apenas uma questão de tempo e lugar, até que anunciássemos publicamente o fim do nosso casamento. Mesmo sem vê-la pessoalmente há mais de 6 meses, Adura estava deslumbrante. Depois que perdi o aniversário dela por causa das medidas de quarentena, ficou claro que ela havia perdido cerca de 9 quilos. Me perguntei se isso era resultado de uma dieta sofisticada ou de outros métodos. Aos 36 anos, ela ainda mantinha uma silhueta esguia com seus 1,73 de altura, o que fazia muitos homens virarem a cabeça. Seu novo penteado destacava seu rosto, dando-lhe uma aparência mais sofisticada. Um bônus adicional foi o fato de que ela usava saltos de 5 centímetros, que tonificavam sua parte inferior do corpo, fazendo-a parecer ainda mais magra. Entre as duas mudanças físicas, ela parecia mais jovem e vibrante do que antes de sua última viagem ao exterior, onde perdeu peso. Sua nova forma apenas acentuava suas curvas naturais, e todos estavam impressionados com sua aparência. A roupa cara e elegante no estilo parisiense era chique demais para o evento, mas ressaltava com brilho e elegância sua nova sensibilidade. Essa era uma Adura que não estávamos acostumados a ver. Todos sabiam que ela havia deixado claro que mudanças aconteceram em sua vida, mudanças que desconhecíamos. Sua imagem transmitia que agora ela era uma mulher atraente, de volta ao mercado, pronta para conhecer novas pessoas. Mesmo casada, parecia dizer ao mundo que havia encontrado um novo senso de liberdade das normas sociais, e eu simplesmente teria que aceitar. Ela demonstrava estar pronta para novas aventuras íntimas com a pessoa certa. Alguns sugeriram que tínhamos um casamento aberto. Outros, que me olhavam, expressavam tristeza ou desprezo. Se o objetivo dela era me humilhar publicamente, ela conseguiu perfeitamente. Tara, sua melhor amiga de longa data, e em breve minha inimiga, se aproximou de mim. Era óbvio para a maioria dos presentes, que minha esposa e eu não havíamos nos falado desde sua chegada. Toda vez que tentei me aproximar, ela deliberadamente se virava e se afastava. Até mesmo os convidados, ao perceberem esse espetáculo público, decidiram manter distância de mim. Eu havia me tornado uma pessoa intocável, alguém com quem ninguém queria conversar. Mas então, no meio de tudo isso, Tara veio até mim com sua filha, e naturalmente, me abraçou. Quem é essa mulher que estamos vendo? Tara perguntou com um sorriso conhecedor, certificando-se de que aqueles ao redor pudessem ouvir. Este é um novo ícone recém-criado no mundo dos viajantes, que não tem a menor ideia do que está acontecendo aqui, respondi. Adura parecia estar completamente no controle da situação, mas, na realidade, ela não entendia nada. Tenho que te agradecer por isso, Tara disse baixinho. Agora que vemos o quadro completo, entendemos como ela usou seus métodos para jogar seus joguinhos. Farei questão de lhe dar sua recompensa final. Temos muito que colocar em dia. Achei que você ficaria feliz com o que está para acontecer, eu disse. Estou definitivamente feliz, Tara respondeu. Prometo que estarei lá quando chegar a hora certa. Mas, por enquanto, a aparência de que não sei de nada precisa durar um pouco mais. Quero que seja uma completa surpresa. Até o fim da noite, todos saberão que não sou o marido indefeso que ela pensa que sou. Apenas lembre-se de que estarei ocupado nos próximos dias, lidando com as consequências dos eventos de hoje. Acho que você só quer que tudo isso acabe, o que explica porque parece estar tentando entender tudo, Tara disse. Se soubéssemos antes o que sabemos agora, tudo teria sido diferente. E, de certa forma, Tara estava certa. O problema é que, às vezes, é preciso esperar para obter conhecimento. Esta noite, de um jeito ou de outro, o relacionamento entre Adura, Tara e eu mudaria para sempre. Eu disse a Tina, durante uma longa conversa antes de chegarmos, quem eu era, e por que as coisas estavam do jeito que estavam. Organizei tudo para que vocês sentem juntos no jantar, Tara disse com um sorriso. Com o que acontecer, seremos libertos das correntes do passado. Ao longo dos anos, vi Tina ocasionalmente quando nos encontrávamos. Olhando para ela novamente, não pude deixar de sentir orgulho. Tina era uma garota incrivelmente bonita, assim como sua mãe. Começamos a conversar sobre o que ela queria fazer depois da escola, e descobri que ela planejava estudar engenharia e design, o que me deixou animado. Durante o jantar, Tina fez, de forma cuidadosa, as perguntas que eu já esperava. No final da refeição, ambos percebemos que éramos aceitáveis um para o outro dentro dessa nova relação. Ela cresceu como filha única, e em breve, teria uma família inteira. Quando tudo se acalmasse após esta noite, eu não poderia deixar de me perguntar como meus 3 filhos reagiriam à notícia de que tinham uma irmã sobre a qual nunca souberam. É engraçado como essa verdade nunca teria vindo à tona se Adura não tivesse feito o que fez. Fiquei surpreso quando o pai dela relatou que Adura, seu orgulho e alegria,
finalmente havia sido liberada pelas autoridades australianas após uma quarentena de 6 meses. Assim que desembarcou em Nova York, teve que ser testada novamente, e ficou em quarentena por mais 2 semanas até receber um atestado de saúde. O estado e a cidade não conseguiam se organizar, tornando o processo ainda mais difícil. Nesta sexta-feira à tarde, ela pegou um pequeno jato particular para seu voo final até nosso aeroporto regional. Jesse, seu fiel assistente, viajou com ela. Os dois trabalharam juntos durante a maior parte dos últimos 4 anos. Eles chegaram a tempo para o jantar formal e o baile. Ambos tínhamos carreiras ocupadas, e ninguém sabia o que realmente acontecia a portas fechadas, e queríamos manter as coisas assim. 4 anos atrás, nosso mundo mudou drasticamente. O pai de Adura, que havia se tornado membro do conselho, entregou a administração diária da empresa à sua filha mais velha, minha esposa. Na opinião dele, os resultados foram excelentes. Sob sua liderança, a empresa prosperou. O conglomerado não registrava resultados financeiros tão bons havia anos, e desde que ela assumiu o controle, o crescimento foi impressionante. Seu principal concorrente foi duramente atingido pelo novo programa que ela implementou. Nossos 3 filhos, com a ajuda dos pais de minha esposa, alugaram uma sala de conferências de médio porte no nosso clube favorito, do qual todos éramos membros. Eles contrataram a equipe de catering do clube para preparar e servir o jantar. Um bar também foi aberto, e todas as despesas foram registradas como gastos empresariais. Como não havia restrições na região devido ao vírus, todos os convidados compareceram. Reunimos entre 50 e 60 pessoas, além da família. Toda a elite do mundo dos negócios veio para esse evento privado. Foi uma celebração que combinou uma festa de boas-vindas, uma comemoração atrasada de aniversário e um brinde ao sucesso do conglomerado. Uma limusine particular trouxe Adura e Jesse diretamente para o local, assim que desembarcaram do último voo para casa. Alugamos o espaço para a noite inteira, então eu sabia que a bagagem dela estaria disponível quando saísse do evento. Quando meus filhos me apresentaram essa ideia, concordei imediatamente, e isso os deixou intrigados. O fato de eu aceitar sem hesitação os confundiu, pois ia contra tudo que eu sempre fizera. Afinal, todos sabiam que eu era o membro da família que não gostava de grandes eventos, e frequentemente, recusava convites porque nunca me sentia parte desse mundo. Nos últimos 10 anos, as pessoas podiam contar nos dedos de uma mão os eventos que compareci. Minhas dificuldades nesse aspecto vinham de inseguranças que carregava desde a infância. Aqueles que conheciam minha trajetória de vida sabiam como isso influenciava tudo em mim. Por isso, até hoje, eu não me sentia à vontade perto de pessoas com poder, influência e dinheiro. E, ainda assim, ali estava eu, caminhando entre a elite da sociedade, e me comunicando com eles como se pertencesse àquele mundo. A maioria acreditava que eu havia me casado acima da minha classe, e que Adura havia se casado abaixo da dela. Nossos vizinhos, Jesse, Janice e Ellen, também compareceram ao evento. Ambos vinham de famílias de dinheiro antigo, e protegiam cuidadosamente sua imagem. Como qualquer pessoa com uma herança desse tipo, eles se comportavam de maneira a demonstrar seu poder e influência, mas só os usavam quando necessário. Tudo o que faziam em público era realizado com graça e classe. Minha filha mais velha, Debbie, estava destinada a ser uma estrela. Sua personalidade permitia que ela convencesse quase qualquer pessoa a fazer o que quisesse. Eu lhe pedi algo que considerei impossível: convencer Janice a comparecer ao evento, mesmo sabendo que Jesse estaria lá. No momento em que Janice chegou, usando um vestido branco justo sem mangas, ela imediatamente capturou minha atenção. Desde que nos conhecemos, sempre fui naturalmente atraído por ela. Conhecendo a situação pessoal deles, ver Jesse e Janice juntos fazia parecer que um milagre havia acontecido. Eles eram um casal 10 anos mais jovem que minha esposa e eu, e sempre achamos que ambos ainda estavam tentando encontrar seu lugar no mundo. Cada um, à sua maneira, buscava orientação e apoio nas pessoas com quem interagia ou admirava. Infelizmente, logo descobririam quão diferentes essas lideranças podiam ser. Janice era uma mulher atraente, mas quando nos conhecemos, lhe faltava confiança. No entanto, ser nossa vizinha aparentemente impactou tanto que, a cada vez que a víamos, ela parecia mais segura de si. Sua personalidade era naturalmente envolvente, e por isso, nos tornamos grandes amigos. Jesse, por outro lado, devido à sua falta de experiência de vida, ficou preso em um relacionamento com uma mulher mais velha, que manipulava para satisfazer seus desejos pessoais, a ponto de fazer 50 tons de cinza parecer inocente. Acho que Jesse acreditava que essa mulher o amava, mas ele acabou descobrindo que estava enganado. Eu rezava para que, a partir daquela noite, ele começasse a perceber o que estava acontecendo, antes que fosse tarde demais para se salvar. A mulher a quem ele vinha servindo nos últimos 4 anos havia desenvolvido um apetite ainda maior por perversão. Seu despertar noturno ocorreu devido ao estilo de vida global ao qual foi forçada a se adaptar, por causa de sua nova posição na empresa internacional da família. Todos ficaram surpresos ao vê-los juntos, pois sabiam que Jesse e Janice estavam passando por um processo de separação legal, que cada vez mais parecia um divórcio definitivo. No entanto, como casal, era bom ver que ainda conseguiam se comunicar pacificamente. Janice esteve em um estado terrível por várias semanas, após Jesse sair de casa. A separação a pegou de surpresa, e com a ausência frequente do marido, nossa amizade se fortaleceu. Os filhos de Adura e os meus começaram a chamá-la de tia, por respeito e carinho. Não era incomum que Janice ajudasse minhas filhas com questões femininas, já que sua mãe raramente estava presente.
Ela frequentemente chorava em meu ombro. Em minha mente, eu a amava e sentia a necessidade de protegê-la. Foi segurando sua mão que Janice me revelou que Jesse sempre se considerou bissexual. Eu sabia que o maior problema de Jesse era não conseguir conviver com a culpa e a vergonha que sentia ao voltar para casa. Devido ao novo papel que havia assumido, ele precisava se afastar das exigências de sua amante e entender no que havia se metido. A maioria dos homens já tem dificuldades em satisfazer uma única mulher, mas ele estava equilibrando duas. Algo teria que ceder, e, quando isso aconteceu, quem acabou se machucando foi Janice. Foi então que percebi que Jesse não sabia como tratar uma mulher. Sua amante, uma mulher mais velha e experiente, sabia exatamente como controlá-lo, como se ele fosse um violino perfeitamente afinado. Para essa mulher, sua nova posição e seus interesses íntimos lhe proporcionavam algo que ela não compreendia totalmente: poder e controle. Eu me perguntava se ela mantinha sua masculinidade sob controle absoluto para garantir sua lealdade, ao mesmo tempo em que encontrava puro prazer em noites sem limites. À medida que se entregava, descobriu que essas experiências a ajudavam a aliviar o estresse das novas responsabilidades. Quanto mais pressão sentia, mais tempo passava buscando alívio em jogos noturnos selvagens, que a estimulavam emocionalmente. Cada experiência lhe trazia paz de espírito e permitia que dormisse tranquilamente, embora não percebesse que estava se esgotando. Apesar de tudo, conseguia manter a aparência de uma esposa e mãe dedicada, voltando de suas viagens de negócios sem que ninguém suspeitasse do que estava acontecendo. Ela também desfrutava do benefício adicional de ser ela mesma, sem a necessidade de entregar resultados extraordinários em sua performance. Foi apenas recentemente que descobri a verdadeira razão da separação entre Jesse e Janice. Eu sabia que a amante de Jesse estava por trás da traição à sua esposa. O caso entre os dois começou há quase 4 anos, quando ele foi persuadido a ingressar na organização da família dela. Minha esposa e Jesse tinham carreiras notavelmente semelhantes dentro dos conglomerados familiares, e não era incomum que se encontrassem em eventos corporativos. Durante os intervalos, desenvolveram uma relação baseada na confiança, reforçada pelo fato de que ela já havia ocupado alguns dos cargos que Jesse almejava. Como ambos faziam parte de conglomerados globais, frequentemente circulavam nos mesmos ambientes. Jesse foi convencido por seu pai e seus irmãos a ingressar na nossa organização, enquanto as famílias iniciavam um longo processo de fusão de suas empresas. Faltavam apenas algumas semanas para o anúncio da fusão, que significaria bilhões em patrimônio líquido adicional para ambas as famílias. Como resultado, sua relação se aprofundou ainda mais, quando Jesse começou a se sentir confortável em seu novo ambiente de trabalho. Após algumas semanas, Adura percebeu que ele era maleável o suficiente para segui-la no mundo oculto que ela estava explorando. Jesse sempre foi um atleta competitivo durante os anos de faculdade. Mesmo depois de tanto tempo, ainda mantinha uma excelente forma física. Naturalmente alto e esguio, ele chamava a atenção de muitas mulheres. O que sempre nos intrigou foi como Janice conseguiu fazê-lo se comprometer com o casamento, já que Jesse era constantemente perseguido por outras mulheres. A empresa de Adura mantém várias coberturas privadas ao redor do mundo para uso da administração, sem que ninguém fizesse perguntas. Era como um presente do destino, algo que lhe serviu muito bem. Adura transformou uma dessas coberturas em Paris em seu refúgio temporário, já que viajava com frequência. Como a sensualidade era mais abertamente aceita naquela sociedade, ela usou essa liberdade para explorar o lado mais ousado de sua persona dominante emergente. Ela não via seu comportamento como excessivo, embora, de certa forma, isso começasse a consumi-la. Com o tempo, descobri que ela usava algumas das técnicas que havia dominado para influenciar aqueles que se opunham aos seus planos, identificando suas fraquezas e os manipulando de forma sutil, para que vissem as coisas do seu jeito. Após 6 meses, Adura começou a dividir regularmente seu espaço com Jesse. Foi durante esse período que ela passou a guiá-lo de forma sutil, atraindo para o seu mundo com gentileza e carinho. Jesse se adaptou aos novos interesses de Adura, acreditando que isso fortalecia a conexão entre eles. Ninguém ao redor notou qualquer mudança, já que seu relacionamento profissional continuava sendo tão público quanto antes. Eles eram frequentemente vistos juntos, trabalhando na fusão, o que os mantinha afastados a cada 2 semanas. Ninguém percebeu o quão profundo seu vínculo emocional e físico havia se tornado. Durante esse período, eles garantiram participações majoritárias em 2 grandes fornecedores, assegurando custos controlados e crescimento sustentável. Eu permaneci alheio à profundidade dessa conexão até recentemente. Janice, no entanto, percebeu mudanças sutis na aparência e no estilo de vida de Jesse depois de suas frequentes viagens. Ao voltar para casa um dia, ela descobriu que ele havia começado a usar produtos sofisticados de higiene pessoal. O anúncio de que planejava remover todos os pelos do corpo para melhorar seu desempenho na natação a deixou intrigada. Então, um envelope marcado como privado e confidencial chegou ao meu escritório. Ele havia sido extraviado por mais de 1 mês. Dentro dele, havia fotografias reveladoras. Algumas imagens mostravam Adura em posições comprometedoras, enquanto um homem e uma mulher mascarados, mais tarde identificados como Jesse e outra mulher chamada Jasmine, também estavam envolvidos. Quem quer que tenha enviado as fotos claramente queria expor a natureza desse relacionamento, sugerindo que já durava algum tempo. Eu juntei as fotos para criar uma única imagem mais ampla, mostrando Jesse com 2 mulheres. Na parte inferior, alguém havia escrito: "É assim que recompensamos aqueles que se conformam às nossas expectativas."
Isso me lembrou dos primeiros dias, quando minha esposa, sua melhor amiga Tara e eu estávamos nos conhecendo. Frequentemente discutíamos, porque algumas mulheres escolhiam seus parceiros com base na disposição deles, de aceitar um papel mais tradicionalmente feminino. Esse era um assunto recorrente no dormitório delas, e para alguém um pouco ingênuo como eu, foi uma experiência reveladora. A mulher que guiava Jessie era minha esposa, a Dura. Essa nova dinâmica fazia parte de sua fantasia em evolução, algo que eu lutava para compreender. Enquanto recolhia as fotos para guardá-las de volta no envelope, descobri um pequeno pendrive azul. Ao conectá-lo ao computador, percebi que continha gravações de suas atividades, do início ao fim. Os sons de suas risadas e conversas ecoavam pelo ambiente, indicando que eles realmente aproveitavam o tempo juntos. Jessie até escolhia suas roupas, e planejava sua aparência antes de cada encontro. Decidi destruir o envelope e todas as fotos, enviando-os para o triturador. O pendrive, no entanto, tranquei no cofre do escritório. Suas próprias palavras confirmavam que esse relacionamento já acontecia há muito tempo, revelando que nosso casamento não passava de uma fachada. Isso também explicava por que a Dura sempre encontrava desculpas para ficar tanto tempo fora de casa. Depois de processar tudo isso, entrei em contato com Tara, que era uma advogada de divórcios bastante conhecida entre os mais ricos. Nos dias seguintes, minha casa parecia um campo minado. Eu me esforçava para esconder o que sabia. Meus filhos perceberam meu silêncio, mas, eventualmente, pararam de questionar meu comportamento, especialmente quando comecei a dar instruções à equipe da casa. A festa estava chegando ao fim, e havia sido um enorme sucesso. A banda contratada pelos pais da minha esposa havia acabado de fazer uma pausa antes do último set. Minha amada esposa e eu sempre fomos completos opostos em nossos pensamentos, crenças e estilo de vida. Muitos que nos conheciam ao longo dos anos acreditavam que nada entre nós daria certo. Nos conhecemos no verão, quando eu viajava de carona pela Europa, antes das restrições modernas. Eu a encontrei perto de uma igreja húngara, que fotografei devido ao seu valor arquitetônico. Era tão antiga que possuía símbolos cristãos tradicionais esculpidos à mão na pedra, símbolos há muito esquecidos. Por exemplo, o nome de Deus estava gravado no idioma nativo acima das portas da igreja. A sociedade de hoje não teria ideia do que aquelas letras significavam porque, mesmo na Bíblia, a tradição de não pronunciar seu nome foi levada ao extremo. As versões modernas removeram deliberadamente todas as referências a esse nome. As elites começaram a apagar o nome de Deus da memória da humanidade. Ela estava lá de férias com sua melhor amiga, que também estava presente na festa. Naquela época, ambas eram espíritos livres, e em certa medida, ainda são. Sempre tiveram pensamentos mais alinhados com a cultura das substâncias e os hippies dos anos 70. Eram virgens quando as conheci. Eu, por outro lado, não era. Ambas tinham corpos belos, o que as tornava muito atraentes. No entanto, para o meu gosto, se vestiam de forma um pouco exagerada. Or, em particular, fazia questão de exibir sua intimidade, com o peito grande parcialmente exposto e se movendo livremente. Eu achava isso um pouco repulsivo. Para mim, ela parecia uma mulher vulgar, facilmente acessível, e não uma dama de família rica. Por outro lado, eu cresci em uma família sem riqueza. Tudo que conquistei na vida foi fruto do meu próprio esforço, ou de empréstimos estudantis para financiar minha educação. Isso me ensinou a ser mais reservado e discreto em tudo o que fazia. Nunca tentei ser o centro das atenções, como elas sempre faziam. Eu contava cada centavo naquela época, assim como faço hoje. Minha esposa brincava que eu ainda guardava a primeira moeda que ganhei. Mesmo hoje, sou considerado uma pessoa reservada, apesar do fato de que a empresa que construí do zero, agora vale milhões. Minha firma de arquitetura possui 7 escritórios espalhados pelo país, e é considerada uma das mais prestigiadas da América do Norte. Pelo menos 2 vezes por ano, um dos edifícios que projetamos aparece em uma das revistas mensais do setor. No entanto, pouco se sabe sobre minha vida pessoal, porque percebi cedo que conquistava mais, quando mantinha meu nome e minha identidade nas sombras. Deixo que nossos projetos falem por si mesmos. Or percebeu que eu não falava muito sobre mim no dia em que, sem querer, me derrubou enquanto eu estava ajoelhado tentando tirar uma foto em ângulo da igreja que tinham ido visitar. Enquanto tentávamos nos desculpar, Tara me ajudou a recolher as lentes que haviam caído da bolsa ao meu lado. Isso foi algo que achei muito atraente nela. Quando nossos olhos se encontraram, surgiu um interesse mútuo. Checamos se havia algum dano antes mesmo de nos apresentarmos. No fim do dia, almoçamos juntos em um dos cafés de rua em Budapeste, e descobrimos que os 3 estudávamos em universidades diferentes em Nova York. Quando voltamos às aulas, procurei Tara. Saímos juntos por um tempo, até que Or descobriu. Ela encarou isso como um desafio pessoal, pois, aos seus olhos, sua amiga a havia superado, e isso era algo que ela não podia ignorar. Assim começou o nosso longo relacionamento. Foi apenas 1 ano após o casamento, quando Or ficou grávida, que percebi que ela nos manipulava desde o início para obter vantagem. Agora eu entendia. Or havia engravidado intencionalmente e fez questão de me informar primeiro, garantindo assim meu compromisso, e me forçando a casar com ela devido ao meu forte senso de dever. Agora, Tara e eu temos quase certeza de que Or e eu não estávamos dormindo juntos quando Debbie foi concebida. Tivemos 3 filhos, e até os últimos 4 anos, nosso casamento foi perfeito. Tudo ia bem. Até que Or recebeu sua última promoção. Ela aceitou a oferta, pois nossas crianças estavam crescendo.
Mas, a partir de então, nos tornamos como dois navios que apenas se cruzavam na noite. E sua vida noturna refletia essa mudança. Ela passou a desenvolver novos gostos, novas atitudes, ajustou-se completamente ao novo estilo de vida que havia criado para si mesma como uma viajante do mundo. Hoje, sou eternamente grato ao meu sogro pelo acordo pré-nupcial que ele me fez assinar. Isso sempre me deixará no controle daqui para frente. Fiquei furioso comigo mesmo por ter mantido minha fidelidade aos votos do casamento, enquanto Or não fez o mesmo. Nossos 3 filhos, 2 meninas e um menino, pegaram o microfone durante a pausa da banda para expressar suas felicitações e votos calorosos no meu aniversário. Eu também disse algumas palavras, para agradecer aos meus filhos e aos pais da minha esposa por organizarem a surpresa. Elogiei minha esposa por alcançar mais uma conquista em sua vida. Ela então pegou o microfone, já um pouco embriagada. Quero agradecer à mamãe, ao papai, a Debbie, a Dena e ao David por me darem essa surpresa. Me pergunto como conseguiram superar as objeções do meu marido, porque ele sempre foi assim. Raymond é tão mentalmente ultrapassado que ele simplesmente é uma relíquia. Ele se recusa a acompanhar o que é considerado normal na nossa sociedade em constante mudança. Essas foram as primeiras palavras que ela dirigiu a mim naquela noite. Sabendo que a situação estava rapidamente saindo do controle, deixei de ouvir. Naquele momento, percebi plenamente o quanto Or se importava pouco comigo. Ou melhor, o quanto ela não se importava mais com nós como um casal. Eu era apenas o responsável por cuidar das crianças, enquanto ela se tornava uma participante ativa do Clube da Liberdade Íntima. O amor que ela um dia sentiu por mim como parceiro de vida havia desaparecido. Não havia mais amor. Não havia mais desejo. Não havia mais vontade. O desprezo absoluto que sentia por quem eu era, foi expresso de forma clara e audível para todos ali presentes. Até mesmo para nossos filhos, que geralmente eram cegos para tudo, exceto o que estava bem diante deles. Debbie, nossa filha mais velha, se aproximou e segurou minha mão. Quando nossos olhares se cruzaram, notei lágrimas em seus olhos. Ela havia percebido, estava assistindo, em tempo real, ao colapso do casamento dos próprios pais. Eu não mudei, mas a visão de Or sobre quem eu sou, e sobre o que represento mudou radicalmente nos últimos 4 anos. Eu sabia que essa mudança era resultado das novas companhias com as quais ela convivia regularmente, e da forma como enxergavam a vida. Enquanto minha esposa continuava falando, peguei meu celular e liguei para nossa equipe, garantindo que todos os pertences dela estivessem arrumados e prontos para serem enviados, assim que recebessem as instruções de destino. Surpreendentemente, me encontrei em um estado de completa paz, porque eu já sabia o que estava prestes a acontecer. Era uma libertação. O fim de um fardo que carreguei por tempo demais. Os mesmos aspectos da minha personalidade que, no início, atraíram Or para mim. Eram agora exatamente as coisas que ela mais odiava. Aquele pequeno discurso improvisado dela me fez enxergar os defeitos que ela via em mim. Acredite, eu sabia que, para ela, eram muitos. Veja bem, eu me orgulho de quem eu sou e do que defendo. Tenho orgulho dos meus valores morais, e do fato de que a verdade e a honestidade ainda significam algo para mim. Acredito em responsabilidade. Acredito que as palavras de uma pessoa ainda têm peso. Tenho orgulho de acreditar que não há mal algum em toda a humanidade, mesmo para aqueles que considero meus inimigos. Todos os prêmios que ganhei como arquiteto foram por projetar edifícios sustentáveis, ambientalmente responsáveis. Cada um deles foi planejado para deixar a menor pegada de carbono possível. Por causa da minha reputação, fui considerado um líder nessa área. Minhas crenças me permitem defender aquilo em que acredito. E defenderei isso a qualquer custo. Ainda acredito que um trabalho justo merece um pagamento justo. E que cada um deve arcar com as consequências de suas próprias escolhas. Acredito que, se você faz sua própria cama, então você, e apenas você, deve lidar com as circunstâncias que criou. Ainda acredito em nosso Pai. E em seu Filho, Jesus Cristo. Mesmo que, hoje em dia, muitos o considerem apenas fruto da imaginação de um homem ignorante. Uma figura que a elite usou para criar um livro fictício, com o objetivo de manipular as massas. Afinal, só um completo idiota acreditaria e seguiria as doutrinas, e a moral falsa ensinadas pela Bíblia, não é? Ainda acredito que o que está dentro de mim é o que me define como pessoa. Não a casca do meu corpo, pela qual tantos me julgam. Tenho orgulho de chamar todas as pessoas de irmãos e irmãs, não importa sua raça ou cor. Porque todos temos o mesmo Pai. Infelizmente, para muitos dos chamados intelectuais, a Bíblia não pode ser verdadeira. Porque, segundo eles, viemos apenas da poeira e da lama da terra. E, como humanos, muitos provam essa teoria com sua própria moral, ou melhor, com a falta dela. Por isso, para essas pessoas, não há certo nem errado. No fim das contas, estão apenas agindo como animais, seguindo seus instintos mais primitivos. Ainda assim, sou grato por não odiar aqueles que me julgam. Porque, para eles, eu simplesmente não tenho a visão correta. Acho que eles são como minha esposa, que enxerga meus valores, princípios, fé e padrões, como algo irrelevante para a sociedade de hoje. Afinal, se você pode ensinar alguém a agir, a performar e a satisfazer seus gostos íntimos particulares quando são jovens, isso garantirá momentos muito agradáveis e egoístas, muito eróticos. Para mim, a única coisa que importa para a maioria é o que eles ganham com isso.
Muitos animais no reino animal não têm problema em matar seus filhotes. A maior parte da sociedade encontrou uma maneira legal de trazer esse mesmo direito para a sociedade humana, embora todos acreditem que a vida deveria ser protegida. Mesmo aqueles que alegam ter uma inteligência superior à do mundo animal, provam, com seu comportamento constante, que não a possuem. Durante todo esse tempo, Tina esteve ao meu lado. Tara estava contente por termos aceitado outra pessoa. Acho que é melhor eu pegar minha papelada e me preparar para o show, disse Tara com um sorriso. Tina, você quer vir? As pessoas estão começando a se perguntar o que está acontecendo. Tina se inclinou, me beijou na bochecha e disse: obrigado, pai, por fazer dessa uma noite que eu nunca vou esquecer. Janice Yellen se aproximou e disse: Raymond, você está lidando muito bem com os comentários de Or. Eu ficaria brava se o Jess dissesse qualquer uma das coisas que ela disse. Bem, antes de nos casarmos, o pai de Or me fez assinar um acordo pré-nupcial, eu expliquei. Tara, a melhor amiga de Or, vai, a meu pedido, pegar o microfone para contar a todos quem é o amante de longa data de Or. Você sabia? Perguntou Janice. Eu suspeitava, mas não sabia quem, eu respondi. Provas me foram entregues esta semana, por alguém que eu nem conheço. Quando Tara viu as provas que me foram apresentadas, ela se ofereceu para ser minha advogada, enfrentando a situação de maneira cruel, já que isso já estava planejado. Sentimos que este era o local perfeito para confrontá-los ambos. Janice me olhou de uma forma que me fez pensar que eu deveria explicar mais. Então acrescentei que Tara e eu, agora acreditamos que Or tem nos manipulado desde que nos conhecemos, durante nossos tempos de universidade. Como resultado, muita verdade emergiu, e Tara, sua filha Tina e eu, estamos ansiosos por uma vida sem a influência de Or. Tara e eu olhamos por toda a nossa história, e descobrimos que eu dormi com ela quando Debbie foi concebida. Nunca vou esquecer a expressão no rosto de Janice quando percebi o que havia dito. E então ela disse, brilhante, Tara. Tara é conhecida como a melhor advogada de divórcios em certos círculos, e está lidando com o divórcio de Jesse. Você veio aqui hoje esperando que Or fizesse o que sempre faz, dar uma última apresentação antes de cair. Todos aqui vão sentir que você os colocou numa armadilha, tornando-os tolos, como Or faz. Foi durante esse período que eu soube que Tara nunca se casou, porque ainda tinha sentimentos por mim. Parece que ambos percebemos tarde demais, o que Or estava fazendo com todos nós. Para ambos, este foi o momento que estávamos esperando, porque o comportamento de Or nos libertou dos laços que havíamos criado. O passado e o presente vão atingir Or com força esta noite. Depois de sair do escritório, Tara e eu fizemos uma longa caminhada tranquila por um parque estadual próximo. Discutimos todos os grandes acontecimentos que os três de nós compartilhamos, vendo tudo de diferentes perspectivas. Foi então que eu soube sobre os verdadeiros sentimentos de Tara por mim. Após discutirmos os prós e contras de começar um novo relacionamento um com o outro, decidimos arriscar e ver se poderia se desenvolver em algo mais no futuro. Ainda estávamos caminhando, quando um casal com crianças nos pediu para fotografá-los, com uma vista panorâmica das montanhas Apalaches ao fundo. Concordamos e tirei várias fotos. A última foi de um pai e seus 2 filhos. Sua esposa nos perguntou se tínhamos filhos. Tara respondeu, temos 4, 3 meninas e um menino, e estamos decidindo se queremos criar mais um casal. Meus pais fazem isso, disse o marido. Eles acham que são melhores em criar filhos agora que têm mais tempo. Nesse momento, começamos a discutir se queríamos ter filhos caso estivéssemos juntos. Fomos ambos surpreendidos ao ver que o outro estava aberto à ideia. Foi então que recebi o choque que mudaria minha vida para sempre, quando Tara disse, além disso, está na hora de Tina conhecer a pessoa que ajudou a concebê-la, se você achar que está tudo bem. Fiquei em choque, incapaz de falar, percebendo o que havia ouvido. Se minha memória não me falha, foi quando a Dura contou a Tara que nós dormimos juntos. Não era verdade, mas isso causou nosso término. Por que você não me contou isso antes? Perguntei a Tara, olhando-a nos olhos. Ela era minha melhor amiga, e nunca tinha mentido para mim até aquele momento. Tara respondeu, eu não tinha razão para não acreditar nela até essa manhã. O que vimos juntos me fez reconsiderar tudo. Percebi que havia muitas coisas sobre as quais ela nos enganou. Nesse ponto, encontramos um banco e começamos uma longa conversa sobre nossa história compartilhada com a Dura, desde a jornada em que nos conhecemos até hoje. Ao nos despedirmos, compartilhamos nosso primeiro beijo emocional desde que me envolvi com a Dura. Isso nos deixou com um gostinho do que estava por vir, e uma nova compreensão do que nos aguardava. Foi interessante descobrir quem éramos sem a presença de Dura em nossas vidas. Voltando ao presente, Janice perguntou, ele está aqui, olhando ao redor para ver se conseguia identificar, pelos rostos, quem era o amante de Dura. Eu disse a Jesse, acredito que ele esteja envolvido com outra mulher, e quando eu descobrir quem ela é, vou matá-lo. Já comprei a arma que vou usar, Janice completou. Observei Tara se aproximar de Dura, e fiquei grato por ela nunca ter se casado. Sempre pensei que ela faria a vida de algum homem feliz. Para uma mulher propensa à selvageria, Tara sempre fez tudo com moderação. Não demorou muito para perceber que Tara sempre foi atraída pelos casos selvagens de Dura contra sua vontade. Não percebi que Janice percebeu a troca de olhares entre Tara e eu. Para ela, aquilo dizia muito, embora para nós fosse apenas um ato de amizade. Tudo o que Tara fazia parecia ser o resultado de uma inocência presa em uma situação que já tinha ido longe demais.
Adura, por outro lado, claramente agia por curiosidade, e na tentativa de se safar com o mínimo de consequências. Tara alcançou Adura, e eu observei com Debbie enquanto ela pedia o microfone. A expressão de confusão no rosto de Adura, diante da empolgação de Tara, me fez sorrir. Notei Tina me observando atentamente, enquanto ela ficava com o resto dos meus filhos. David e Tina estavam profundamente imersos em uma conversa séria. Debbie se aproximou de mim. A mãe de Adura, que eu amava, estava de mau humor, claramente chateada com o comportamento da filha. Debbie, talvez você devesse ir ver sua irmã e irmão e ficar perto deles, porque algo grande está prestes a acontecer, se eu estiver pensando corretamente, disse eu. Debbie respondeu, Tara é sua advogada de divórcio, e a mamãe está prestes a receber uma intimação. Eu acenei com a cabeça e disse, em voz baixa, e o amante dela de longa data também. Está na hora de terminar a fachada do nosso casamento. Todos pensávamos que ela estava tendo um caso. Minha filha respondeu que, com a agenda de trabalho dela tão corrida, ela nunca estava em casa. Isso criou a tempestade perfeita para ela. Meus irmãos e eu não estamos impressionados com essa nova versão da nossa mãe. Parece que o vírus foi uma bênção mista para ela, porque permitiu que ela mantivesse as aparências, enquanto tinha uma desculpa aceitável. Deixe seus irmãos saberem que eu explicarei tudo quando chegarmos em casa, eu disse, antes de Debbie seguir para a casa dos avós e dos irmãos. Quando Tara se apresentou a todos os presentes, eu caminhei até o centro da sala. Queria olhar nos rostos da minha esposa e do amante dela, enquanto eles eram servidos. Foi quando todos perceberam que algo mais estava acontecendo. Quando Tara pediu para Jesse Ellen se juntar a eles, eu sorri com um sorriso arrogante. Janice me olhou e silenciosamente perguntou. Jesse é o amante? Eu acenei afirmativamente. Sabia que precisava ficar de olho nela, pois o rosto de Janice ficou branco. Assim que Jesse se juntou a eles, levou menos de um minuto para Tara entregar os papéis a Adura. Parabéns, Adura. Você está recebendo os papéis de divórcio por negligência conjugal e adultério, disse Tara. Isso também significa que nossa longa amizade chegou ao fim. Voltando-se para Jess, Tara acrescentou. Você está sendo processado por interferir no casamento de Adura. Quando Raymond me mostrou as evidências, ambos percebemos que você tem brincado com nossas vidas desde os tempos da universidade. Está na hora de pagar por esse jogo com a última jogada. Ambos ficaram atonitos. Eu não acho que algum deles acreditava que seriam pegos. Enquanto olhava ao redor da sala, notei expressões no rosto de muitas pessoas. Algumas estavam claramente em choque. Todos pareciam rapidamente mudar de ideia sobre mim. O rosto de Adura ficou pálido. Eu ri até ver Janice abrir a bolsa, como se fosse pegar algo. O rosto dela expressava pura raiva. Eu rapidamente corri para ficar na frente dela, com a certeza de saber o que ela estava prestes a fazer. Ela estava apenas tentando alcançar um pequeno revólver, quando eu segurei seu pulso e puxei sua mão para longe. Me solta. Janice disse em uma voz alta e muito irritada. Eu preciso fazer isso. Eu puxei o rosto dela para perto do meu e sussurrei em seu ouvido. Cresça. Eles não valem a pena você perder sua liberdade por causa da dor, raiva e fúria que sente. Acredite em mim, Janice. Eu pensei em matá-los ambos. Foi quando as lágrimas dela começaram a cair. Eu puxei Janice para mim, abraçando-a apertado, parcialmente para garantir que ela não tivesse como pegar a arma. Olhando ao redor da sala, percebi que tínhamos nos tornado o centro das atenções. Os pais de minha esposa e nossos 3 filhos ainda estavam em choque, mas perceberam que eu tinha impedido Janice de fazer algo imprudente. Comecei a guiar Janice lentamente em direção à saída, sabendo que precisava afastá-la de tudo o que estava acontecendo. Eu não a soltaria até sairmos da sala de conferências. Janice era extraordinariamente bonita do seu próprio jeito. Sua pele suave permitia que ela usasse menos maquiagem do que a maioria, o que, para mim, a tornava ainda mais bonita e desejável. Seus cabelos vermelhos e encaracolados davam a impressão de ternura e amor, com um corpo que incluía seios 34C, cintura 26 e quadris 36. Estava claro que ela não era do tipo que diz obrigada e vai embora, mas sim uma mulher para se guardar. Ela tinha um corpo no qual um bom homem poderia se perder por anos. Percebi que, para ambos, nossas emoções e sensibilidades estavam no ponto mais alto. Até conseguirmos controlá-las, era melhor falar o mínimo possível. Enquanto caminhávamos lentamente em direção aos pais de Adura, eu disse, mãe, pai, podem garantir que as crianças cheguem em casa? Eu volto assim que acalmar Janice e a estabilizar. Depois, responderei todas as suas perguntas da melhor maneira possível. Combinado, disse a mãe de Adura. Raymond, saiba que, pelo que foi revelado, não estamos te culpando, mas temos muitas perguntas, disse o pai de Adura, olhando para mim em silêncio, e perguntou, o que está na bolsa? Eu respondi da mesma forma, uma arma. A expressão que apareceu no rosto dele disse tudo. Felizmente, consegui tirar Janice da sala sem que ninguém notasse. Nós acabamos de sair da sala, indo para o corredor, quando nos separamos para que eu pudesse fechar as portas. Janice, ainda um pouco emocionada, disse, obrigada por me impedir de cavar um buraco do qual eu não conseguiria sair. Com essas palavras, ela se inclinou para mim e me beijou carinhosamente na bochecha, acrescentando, isso é para confirmar que ainda sou uma mulher pela qual um homem honesto se sente atraído. Caminhamos pelo corredor até a entrada principal.
Eu entreguei meu ticket para o atendente de estacionamento, que rapidamente foi buscar meu carro. Eu vim de táxi, disse Janice. Pode me levar para casa? Com prazer, respondi, mas precisamos fazer algumas paradas, se isso não interferir nos seus planos. Isso lhe agradou. A primeira parada foi no escritório, onde eu deixará o pendrive. Eu fiz 2 cópias antes de devolver o original ao cofre. Fiz isso para que Janice tivesse sua própria prova a ser usada contra Jesse no divórcio. Quando entreguei o pendrive, expliquei que ele continha muitas informações, mas que seria o suficiente para ela privar Jesse de tudo. Em seguida, fomos à delegacia. Quando chegamos, Janice disse: "Você quer que eu entre e entregue minha arma, não é?" "Por enquanto, acho melhor você não ter essa tentação à vista", respondi. "Uma onça de prevenção vale mais do que uma libra de cura." Observei-a entrar na delegacia com um longo vestido branco justo ao corpo com o qual ela tinha chegado. Senti tristeza ao perceber que a vida nem sempre nos permite apreciar o que temos. O corpo de Janice tinha aquele tipo de figura pela qual muitos homens morreriam. Só espero que, com o tempo, ela encontre o homem certo pelos motivos certos. Ela levou cerca de 15 minutos antes de voltar para o meu carro. Assim que se acomodou e fechou a porta, ela se moveu para se sentar bem ao meu lado, trazendo de volta lembranças da minha juventude. "Espero que ninguém que não estivesse lá esta noite nos veja", disse eu, "porque isso vai dar a impressão errada." "Por que você sempre encontra as palavras certas?" Janice perguntou com um sorriso. "Quando é necessário", respondi, enquanto ligava o carro e seguia em frente. Janice se aconchegou o máximo possível ao meu lado, e devo admitir que fiquei lisonjeado com sua atenção. Expliquei tudo à oficial feminina antes de entregar o revólver. Janice disse que ela me parabenizou pela proatividade, e mencionou que me daria um mês para pensar sobre isso antes de enviá-la para a destruição. Ela observou que o que eu fiz exigia muito amor e respeito por mim mesmo como pessoa. Eu tive que admitir que ela estava certa. Chegamos à propriedade de Janice em 45 minutos, com ela mantendo a cabeça apoiada no meu ombro o tempo todo. Quase não falamos, perdidos em nossos pensamentos. Quando passamos pela minha casa, percebi que ninguém havia voltado ainda. Depois de estacionar, acompanhei Janice até a porta de sua casa para garantir que ela entrasse. "Hey, você pode entrar por um minuto?" Janice perguntou assim que a porta se fechou atrás de nós. Janice me surpreendeu virando-se para me encarar sem dizer uma palavra. Ela me atacou agressivamente com muitos beijos longos, profundos e carinhosos, cada um mais forte e exigente que o anterior. Fomos tão levados que fazia muito tempo que uma mulher não era tão agressiva comigo. Eu sabia que, se não saísse logo, me perderia. Vi o fogo ardente do desejo nos olhos dela. Janice me olhou diretamente nos olhos e disse: "Eu sei que você me ama tanto quanto eu te amo, e que nós não estamos apaixonados um pelo outro. Se você acha que pode se aproveitar de mim porque estou em um estado emocional fraco, tire isso da sua cabeça agora." Adormecemos sentindo-nos completamente em paz, nossos corpos entrelaçados. Acordei e encontrei Janice aconchegada ao meu lado, olhando para mim com um sorriso e um olhar de paz. Quando me levantei para ir ao banheiro, ela se escondeu debaixo das cobertas e esperou eu voltar. Em segundos, estávamos perdidos no abraço um do outro novamente. Cada momento era pura alegria e excitação. Embora ela fosse muito mais jovem do que eu, isso não a incomodava. O tempo todo em que estivemos juntos, estávamos a centímetros de distância. Ela levantou a cabeça para mim e trocamos vários beijos carinhosos. "É bom simplesmente relaxar e estar juntos", ela disse. "Você me mostrou o que significa fazer amor com alguém que realmente ama, e te aceita pelo que você é, com uma verdadeira conexão emocional, e um desejo natural de colocar as necessidades do outro em primeiro lugar. Você me mostrou o que é o verdadeiro amor. Graças a você, nunca aceitarei menos." Passamos um bom tempo apenas nos abraçando, aproveitando o momento, como se não houvesse pressa no mundo. Nos vestimos e estávamos tomando a nossa primeira xícara de café quando o celular de Janice tocou. Era difícil acreditar que já era quase 1 da tarde. O motorista de sua mãe, que estava na porta, ligou para dizer que ela havia voado para ficar com a filha, pois soubera das notícias. Abrindo os portões da propriedade, Janice disse: "A visita da minha mãe é perfeita. Você pode contar para todos que fiquei tão chateada, que você ficou comigo, até encontrarmos alguém que pudesse me dar o apoio moral de que eu precisava para seguir em frente. Acho que devo terminar meu café e sair. Estarei aqui se precisar de algo. Conte comigo para precisar do seu apoio especial, pelo menos até o divórcio acabar", disse Janice com uma risada. "Ou até você e a Tara decidirem onde estão seus interesses comuns, o que for mais longo." Eu simplesmente coloquei minha xícara de café vazia na pia. Olhei para Janice, que estava ao meu lado, a puxei para meus braços e a beijei do mesmo jeito que tudo começou. Janice respondeu exatamente como havia feito na noite anterior. Ambos entendemos que, se a mãe dela não tivesse chegado, provavelmente teríamos acabado na cama novamente. Percebemos que não podíamos nos saciar um do outro. Depois que paramos, Janice disse com um sorriso de orelha a orelha: "Essa é exatamente a resposta que eu gosto. Me liga depois para eu te contar o que está acontecendo." Ela me acompanhou até a porta, justo quando sua mãe chegou. Janice rapidamente explicou quem eu era e por que eu ainda estava de terno. Após resolver isso, fui para minha casa ao lado, sabendo que teria que enfrentar. Precisava esconder meus sentimentos.
Não conseguia me lembrar de um momento em que estivesse tão atraído por uma mulher. Janice e nossa conexão fizeram com que as dificuldades dos últimos 4 anos valessem a pena. Eu acabara de sair da cama dela há poucas horas e já queria estar com ela novamente. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que percebi foi que Janice havia ligado para avisar que eu estava a caminho, porque sua mãe estava lá para lhe dar o apoio moral de que ela precisava. Os pais de Adura, Elizabeth e Richard Drury, haviam ficado lá durante a noite. Depois de cumprimentá-los, entreguei o pendrive a Richard e pedi que o visualizasse em particular no meu escritório. Todos nós nos reunimos na sala de estar. Expliquei o que Janice faria e disse que, depois que ela se acalmasse um pouco, levaríamos o pequeno revólver até a delegacia. Quando Richard retornou, ele me entregou o pendrive, que coloquei no bolso da calça. Mãe, pai, filhos. Pelo que eu soube, o caso de Adura com Jesse começou cerca de 6 meses depois, que a família dele pediu que ele se juntasse à empresa para ajudar a encontrar maneiras de suavizar a fusão entre os dois conglomerados, eu disse. Os registros mostrarão que, mesmo durante a quarentena, eles viveram juntos, embora oficialmente tivessem residências separadas. Minha sogra e as crianças pareciam aceitar minha explicação sobre o que estava acontecendo, até que meu sogro abriu a boca. Ray está tentando te proteger, disse Richard. O comportamento deles é pior do que você pode imaginar. Acho que posso dizer honestamente que, se eu soubesse o que você sabe antes de ontem à noite, ele não teria sido capaz de me impedir. Elizabeth olhou para o marido como se estivesse estudando seu rosto, e após alguns segundos, disse, você está falando sério? Sim, estou falando sério, respondeu Richard. O comportamento dela trouxe não apenas vergonha e desonra para nossa família, mas também para o conglomerado em si. A mulher que vi no vídeo não é a filha que criamos. Eu me desculpei, explicando que precisava fazer a barba e trocar de roupa. Minha filha Deanna caminhou comigo até o meu quarto. Nós todos conversamos ontem à noite, Deanna disse. Estávamos todos preocupados com você e com o que estava acontecendo. Como sua irmã e seu irmão estão lidando com isso? Perguntei. Acho que todos nós percebemos que saber é melhor do que não saber, Deanna respondeu. Porque muitas perguntas foram respondidas. Depois de uma discussão acalorada, todos concordamos que mamãe não só te deixou, mas também a todos nós. Eu parei, peguei minha filha nos braços e disse. Suspeitei por muito tempo que algo estava acontecendo, e só esta semana, recebi provas. Deanna, isso ainda dói e vai continuar doendo por um tempo, até que encontremos uma maneira de lidar com as consequências. Com essas palavras, a dor, as lágrimas e as emoções que ela vinha segurando, explodiram. É em momentos como esses que percebemos o dano causado, quando o comportamento de alguém destrói uma família. Eu segurei minha filha do meio até que ela se acalmasse. Fui eu quem atendeu o telefone quando a tia Janice ligou. Deanna explicou. Conversamos um pouco. Ela me contou o que o policial disse quando entregou a arma. Meus avós disseram que você se arriscou para proteger nossa mãe depois do que ela fez. O que eu fiz não foi nada de especial, eu disse. Qualquer bom amigo impediria seu amigo de fazer algo estúpido, de perder o controle como eu fiz. Talvez, mas, aos olhos de Janice, você agora está andando sobre as águas, Deanna disse. E talvez você sempre estará. Eu sorri, e pensei sobre o nosso amor antes de continuar a conversa. Quais são as novidades sobre sua mãe? Eu perguntei. Jesse e ela saíram logo depois de você, Deanna explicou. Vovô descobriu com o motorista da limusine que eles voltaram para o aeroporto e pegaram o primeiro voo. Por quê? Eu perguntei. Vovó disse a todos que você impediu a Janice de tirar a arma, Deanna respondeu. Muitas pessoas se aproximaram de nós e pediram para transmitirmos suas desculpas pelo comportamento delas em relação a você. Eu sorri e expliquei, ninguém deveria saber sobre isso. Sua avó não deveria ter revelado isso, mas é verdade. Deanna disse, sim, mas, no grande esquema das coisas, isso não importa. Eu disse, raramente importa. Foi provavelmente exagerado pelos rumores, virando algo que nunca aconteceu. É assim que os tabloides que vemos nas lojas ganham tanto dinheiro. Eles distorcem a verdade em outra coisa, e a maioria dos leitores acredita, assim como a mamãe fez com todos nós, certo, pai? Deanna perguntou tristemente. O que é ainda mais triste é que o comportamento dela mostra que, aos olhos dela, nenhum de nós valia a pena ouvir a verdade, eu respondi. E, na sociedade, o comportamento dela não parecia errado. Quando o vovô disse que você nos protegeu, isso era verdade? Deanna perguntou. Ele estava falando a verdade? Você é muito nova para saber todos os detalhes, eu disse. Mas o que sua mãe fez com Jesse faria os 50 tons de cinza parecer bobo. Vovó nem quer falar sobre esse filme ou assisti-lo, Deanna disse. Para ela, é humilhante, desmoralizante e nada mais que intimidades sujas. A diferença de visão sobre esse filme depende dos valores morais pessoais, eu disse. Algumas pessoas acreditam neles e vivem com eles. Outras não. Mais alguma coisa que eu precise saber? Eu acrescentei. Tara e depois Tina ligaram, querendo saber se tínhamos notícias suas. Deanna disse. Ambas demonstraram preocupação. Faça um favor para mim e ligue para uma delas, para elas saberem que estou bem, eu disse. E avise-as de que eu vou ligar para elas esta noite.
Tina fez muitas perguntas sobre você, primeiro para David, ontem à noite, e depois para Debbie quando ela ligou mais cedo, Deanna disse. Tanto que começou a interessar a todos nós. Eu acho que sei o porquê, e prometo que você terá as respostas para explicar tudo, eu disse. Quando tudo se acalmar. Está tudo calmo desde que eu voltei para casa no sábado. Fiquei grato por isso, pois deu tempo para meus filhos e eu nos ajustarmos. Janice e eu nos comunicamos várias vezes, e ela me fez prometer que eu iria vê-la assim que a mãe dela fosse embora. Tina e eu combinamos um almoço privado para sexta-feira, já que era só meio período de aula, e eu estava ansioso por isso. Não pude deixar de me perguntar como nossas vidas teriam se desenrolado se não tivessem interferido. Amar Janice continuará sendo uma das minhas memórias favoritas por muito tempo. De certa forma, ela restaurou uma parte de mim que eu achava que tinha perdido, minha fé em mim mesmo. Eu tirei os 2 primeiros dias de trabalho para garantir que estaria lá, para quem precisasse de mim em casa. Cada um dos meus filhos precisava de um tempo pessoal, e eu fiquei grato por ter sido sábio o suficiente para ajudá-los a entender suas emoções. Eu convoquei uma reunião geral de pessoal esta manhã para colocar tudo em dia, e acabou de terminar. Rei Isabelle Rosen está aqui, e gostaria de falar com você, se você estiver disponível, disse minha secretária, olhando pela porta. Me dê um minuto para arrumar a minha mesa, então a convide, eu respondi. Perguntei-me quem ela era, pois nunca tinha ouvido esse nome antes. Quando ouvi passos no corredor, me levantei. Assim que a senhora entrou, eu a reconheci como a mãe de Janice. Se você olhar para Janice e sua mãe, fica imediatamente claro que são parentes. Embora a cor do cabelo fosse diferente, as feições faciais indicavam parentesco, e a aparência física e os maneirismos não deixavam dúvida. Ambas as mulheres eram desejáveis à sua maneira. É bom vê-la novamente, eu disse, estendendo a mão para ela. Ela pegou e disse, obrigada por dedicar um tempo para nos encontrar, e pelo que você fez por minha única filha. Estou indo para o aeroporto para embarcar em um jato particular, e queria conversar com você antes de partir. Como está Janice? Eu perguntei, com interesse. Não falei com ela desde o final de domingo. Ela respondeu. Ela já fez as pazes com o que está acontecendo, e está se adaptando. Ela estava em melhores condições do que eu esperava quando cheguei, Isabelle disse. Principalmente graças a você, porque ajudou ela a perceber que não falhou, e não tem culpa do que aconteceu. Obrigado pelas palavras gentis, eu disse. Como posso ajudá-la hoje? Primeiro de tudo, Janice e eu revisamos o arquivo que você forneceu. Para ser honesta, nós duas ficamos chocadas, horrorizadas e aborrecidas com o que vimos. Isso será útil para ela no divórcio. Janice se perguntou se ela estava cega demais para perceber o que Jesse realmente queria, e se ele se casou com ela porque precisava de um escudo. Isso levou a uma longa conversa entre minha filha e eu. Discutimos tudo, desde a vida futura dela até o relacionamento dela com você, e isso nos aproximou mais do que em qualquer outra época, desde que ela era uma adolescente. Meu rosto deve ter mostrado minha reação, porque ela disse, relaxe, Sr. Urai, somos adultos. Deixe-me explicar algo. Eu tenho 3 filhos, 2 filhos e uma filha única. Todos têm o mesmo pai, com quem nunca me casei. Nosso relacionamento começou como amigos com benefícios, e o pai deles e eu, ainda mantemos um relacionamento amoroso que funciona para nós. Ele também tem cerca de 10 anos a mais que eu. A conversa estava ficando interessante, e eu achei que seria longa, então pedi à secretária para trazer café. Nossa família é originalmente da Suécia, mas agora, como a maioria das famílias, estamos espalhados pelo mundo, Isabelle explicou. Devido ao fracasso do meu primeiro casamento, e ao estado da nossa família, decidi que seria melhor nunca mais me casar. Isso é compreensível, eu respondi, especialmente quando você está lidando com algo, como que sua filha e eu estamos lidando. Vivemos vidas individuais, que são complexas e cheias de camadas, mas não são todos os relacionamentos assim, de alguma forma, perguntou Isabelle. Não vou discordar, eu disse. Sempre acreditei que o que acontece atrás das portas fechadas não é da conta de ninguém, a não ser daqueles que vivem atrás dessas portas. Minhas palavras pareceram agradar a mãe de Janice, pois percebi, pelos seus gestos, que ela começou a relaxar e se sentir confortável comigo. Para agradecer adequadamente, Isabelle continuou, a família decidiu fazer uma verificação de antecedentes em você. Deixe-me dizer que eles ficaram extremamente impressionados com os relatórios que receberam, tanto profissional quanto pessoalmente. Você tem uma reputação impecável, Isabelle explicou, com orgulho. Espere um telefonema na próxima semana, pedindo para sua empresa apresentar uma proposta para projetar um novo museu para a cidade de Estocolmo, que estamos patrocinando. Obrigado pela honra, e por favor, me chame de Rê, eu disse, enquanto a secretária trazia uma bandeja de café. Tenho certeza de que, quando eu receber o pedido, haverá detalhes gerais sobre o que será usado, eu disse. Assim que fomos servidos, e a secretária fechou a porta atrás dela, a conversa ficou ainda mais interessante. A outra mulher no vídeo é uma prima distante de 3º grau que Janice nunca conheceu. Eu consegui identificar Jasmine pela voz. Quero deixar claro que ela será punida pela família, assim que visualizarem o arquivo que enviei a eles, Isabelle disse. Isso será feito para que ela nunca se torne um problema para minha filha, ou para você no futuro. Após uma pausa, Isabelle continuou. Até mesmo entre aqueles considerados da elite, há uma certa ordem.
Existem coisas que não são consideradas aceitáveis quando se tornam conhecimento público, por isso existem formas bastante rigorosas de lidar com aqueles que são considerados indesejáveis. Obrigado, isso é bom de saber, eu disse. Para ser honesto, eu não pensei em Jasmine além de ser apenas mais uma vantagem na batalha pela custódia. Isabelle sorriu, como se entendesse que minha principal preocupação eram as necessidades dos meus filhos. Janice se encontrou, e eu acho que é principalmente por causa do relacionamento de longo prazo que você desenvolveu com ela, Isabelle disse. Sinceramente, estou extremamente orgulhosa de como ela está lidando. A confiança dela surgiu e ficou evidente. Ela é uma mulher muito agradável por quem sinto carinho, e meus 3 filhos a amam também. Janice sabe que ela é uma amiga próxima de mim e dos meus filhos, tanto que meus filhos a chamam de tia, eu disse. Entendo muito bem, Isabelle respondeu. E eu sei o que aconteceu antes de eu chegar, incluindo o status do seu relacionamento, Isabelle disse, até o ponto em que você ajudou a lidar com o choque, quando seus seios começaram a lactar devido ao excesso de carga. Eu fiquei corado. Isabelle sorriu e disse, Janice disse que você é uma pessoa modesta. Vejo que ela está certa. Isso só confirma o quão bem vocês se conhecem. Assim, dou minha aprovação a qualquer relacionamento que você e minha filha decidam desenvolver. Obrigado, isso significa muito, eu respondi. Se as coisas derem certo, como eu espero, Isabelle disse com um sorriso, estou ansiosa pela visita dela com um conjunto completo de babás, e as poucas crianças que vocês conceberam, seguindo seus passos. Eu ri, porque essa mulher podia ser brutalmente honesta, e isso era refrescante. Percebi que estava começando a gostar dela, então disse, você gostaria de almoçar comigo no clube? O piloto está acostumado a esperar por mim, então tenho todo o tempo do mundo. 1 ou 2 horas não acrescentariam muito ao custo, Isabelle respondeu. Rapidamente liguei para o restaurante do clube para fazer uma reserva, e seguimos para lá enquanto Isabelle orientava o motorista da limusine. Eu liguei para Janice, e a convidei para se juntar a nós. Janice nos esperava quando chegamos. Mãe, Janice disse com um leve reproche, eu te pedi para não se intrometer. Isabelle riu e sorriu antes de dizer, eu só passei por aqui para avisar ao rei que ele terá a oportunidade de levar sua empresa para o mercado internacional. Claro, Janice respondeu. Se eu perguntasse ao rei se vocês falaram sobre filhos, o que ele diria? Não diria nada, eu respondi, porque não vou me envolver nisso. Tanto Janice quanto Isabelle riram. Mãe, eu te disse como ele é, Janice disse com um sorriso. Ele é muito cuidadoso com o que diz. A maioria dos homens pensantes é assim, disse Isabelle. Quando tudo vai para o inferno, esses são os homens que permanecerão de pé. Você sempre saberá onde está com ele, porque, goste ou não, ele será direto e honesto. Com isso, seguimos para o clube, depois que Janice e eu trocamos alguns beijos suaves sob o olhar atento de sua mãe. Isabelle parecia encantada com nossas demonstrações públicas de afeto um pelo outro. O almoço, surpreendentemente, foi um sucesso. Isabelle adorou a qualidade da comida e a atmosfera do restaurante. Janice estava satisfeita por eu e sua mãe termos começado a construir um relacionamento. Antes de sairmos para as verificações de segurança, depois de nos beijar na despedida, Isabelle disse, espero ver vocês dois quando Reed fizer suas inspeções na construção do museu. Janice, avise-me com antecedência, para que eu possa providenciar a presença do seu pai. Voltamos ao clube para pegar o carro de Janice, e a seguir de volta até sua casa. Assim que entramos, Janice disse, eu te enviei um programa que vai abrir e fechar o portão. A chave da sua casa está no balcão da cozinha. Minha mãe e eu mudamos tudo, enquanto ela estava aqui. Todos os pertences pessoais do Jess foram guardados em um depósito público. Quando chegamos à cozinha, eu prendi a chave no meu anel. Comecei a enxaguar a cafeteira, e juntos, começamos a prepará-la enquanto eu me sentava no final da mesa da cozinha. Janice preparava as xícaras de café, enquanto eu virava a cadeira para o lado. Ela veio e se sentou ao meu lado. Obrigado a você, senhor, Janice disse, após o beijo. Minha mãe vai me ligar toda semana, para ver se minha barriga de grávida começou a mudar de forma. Seu pai está exclusivamente com sua mãe? Perguntei, pensando sobre o que Teran e eu havíamos concordado. Meu pai é casado, Janice explicou. Ele é o irmão mais velho do primeiro marido da minha mãe. Como minha mãe, a família dele também tem dinheiro antigo. Ele é membro da Casa de Berna, e parte da família real sueca. Parece que ele está em 10º na linha de sucessão ao trono. Isso explica muita coisa, eu disse. Eu disse à sua mãe que o que acontece atrás das portas fechadas não é da conta de ninguém, exceto daqueles que vivem atrás dessas portas. Janice se levantou e serviu o café. Depois de prepará-lo, ela voltou e se sentou no meu colo. Mamãe e eu fizemos algumas pesquisas online sobre minha lactação nos seios, e descobrimos que, para algumas mulheres, isso pode começar no momento da concepção. Janice explicou com um grande sorriso. Você não está usando anticoncepcionais? Perguntei. Não desde que terminei com Jesse, Janice respondeu, rindo. Ela olhou nos meus olhos, e eu pude ver o quanto ela estava feliz com a possibilidade de estarmos esperando um bebê. Eu não posso, Janice respondeu. O que você espera ganhar se for confirmado que você está grávida? Mamãe quer uma menina, porque as esposas dos meus 2 irmãos têm meninos, Janice respondeu.
Eu não me importo, desde que eu esteja saudável. Vamos precisar decidir qual será o sobrenome dele, antes que ele nasça. Não, você não vai precisar, porque quando eu conversar com meu advogado de divórcio, descobri que posso legalmente mudar meu sobrenome para o de qualquer pessoa, ela disse. Então, vou mudar meu sobrenome para o seu. Sorri, porque sabia que ela não estava interessada em casamento, e eu também ainda não tinha pensado sobre isso. Ambos tínhamos muitos problemas que precisavam ser resolvidos. A propósito, a razão pela qual a filha da Tara passou tanto tempo comigo na sexta-feira à noite, eu disse, é porque, mais cedo naquela semana, a Tara admitiu que eu era o pai dela. Janice digeriu a informação por alguns minutos antes de responder. Se você não tivesse provas do comportamento de Jesse, você nunca teria sabido. Verdade, eu disse. Porque foi preciso a Tara ver aquele vídeo, para perceber que a Dura estava mentindo para ela desde a universidade. Expliquei. Isso levou a um dia inteiro revendo tudo, para descobrir todas as mentiras dela ao longo dos anos. Agora entendo porque vi aquele olhar entre vocês, Janice disse. Isso significa que Tara quer se reconectar depois de todos esses anos? Não tenho certeza ainda, respondi. Porque as emoções ainda estão muito fortes. Tara e eu ainda temos uma amizade, mas não sei o que vai acontecer até que tudo se acalme. E onde isso nos deixa? Janice perguntou. Onde estamos? Eu disse. Nosso relacionamento foi formado, por causa do que a Dura e Jesse nos fizeram. Nosso amor, amizade e confiança um pelo outro são fortes, e se fortalecem a cada dia. Eu acho, eu disse, que falei o que precisava ser dito, porque Janice se levantou do meu colo, e nos conduziu para o que ela chamou de nosso quarto. Lá, ela me mostrou meu novo armário e a comoda para minhas roupas. A televisão a cabo está mudando os valores sociais na América, Janice disse. Prometa que você vai estar aberto, para o que tanto Tara quanto eu queremos, porque ambas queremos o pai dos nossos filhos em nossas vidas. Já havia se passado um mês desde que recebi os papéis e o New York Times anunciou a fusão bem-sucedida no Jornal da Manhã. O que me chamou a atenção foi que os nomes de Adura e Jesse não estavam na nova gestão. Quando liguei para parabenizar meu sogro, Richard me contou que Adura e Jesse ainda trabalhavam para o conglomerado, mas haviam sido designados para gerenciar uma das subsidiárias. Isso significava que suas carreiras e futuros estavam encerrados. Naquele momento, foi confirmado que Janice realmente estava esperando nosso primeiro filho. Tina e eu nos aproximamos mais, e ela estava programada para se tornar estagiária em um escritório local durante o verão. Tara já sabia que algo estava acontecendo entre mim e Janice, porque Janice tinha perguntado a ela sobre mudar o sobrenome. Tara e eu sinceramente tentamos construir um relacionamento, mas logo percebemos que tínhamos bagagens emocionais demais. Depois de passar tantos anos com a Dura, Tara queria outro filho, então fez inseminação usando minha amostra, o que deixou Janice muito, muito feliz, porque nosso relacionamento se tornou exclusivo durante esse processo. Ela conheceu seu futuro marido, o médico que fez a inseminação. De acordo com a lei estadual, todos os meus 3 filhos foram entrevistados pelos serviços sociais. Todos os 3 ficaram comigo durante uma reunião de família, onde contei aos meus pais, meu sogro e meus filhos com a Dura, que Tina era minha filha. Isso me levou a ter que explicar como tudo aconteceu. Foi difícil para todos saberem que suas expectativas haviam durado tanto tempo. Richard e eu caminhamos pela propriedade. Ele queria saber como estava o processo de divórcio, e se havia algo que ele pudesse fazer para acelerar o processo. Foi quando ele soube que havia uma boa chance de que minha filha mais velha, Debbie, não fosse minha. Levou 3 meses para que o divórcio entre a Dura e eu fosse finalizado. Acho que as famílias de Richard e Jesse intervieram. Ambos nos encontramos em uma posição vantajosa como resultado, então colocamos nossas casas à venda. Ambos sentimos que era a hora de um novo começo. Felizmente, a gravidez de Janice ainda não estava visível, porque íamos para Estocolmo. Meus sogros cuidaram das crianças por um mês, enquanto eu supervisionava o início da construção do museu. Meu projeto foi escolhido porque se adequava à cidade, e tinha uma pegada de carbono mínima. Richard prometeu supervisionar a construção da nossa nova casa. Antes de viajar, conversei com as crianças e pedi a bênção delas. Todos os 3 estavam empolgados com o que eu havia planejado. Chegamos e fomos recebidos por Isabelle e seus 2 filhos. Ficamos em Estocolmo por cerca de uma semana, antes de podermos caminhar pelo caminho do amor da princesa Vitória e do príncipe Daniel. Este é um trilho de caminhada no lado oeste de Uzit-Sakara, entre o canal J.S. Brum e a estação de bombeamento no lado sul de Uzit-Chat. Enquanto desfrutava da minha tarde, me ajoelhei e pedi Janice em casamento. Janice não esperava isso, mas, felizmente, ela não hesitou. Acho que levou menos de 10 segundos para ela gritar sim. Admito que foi um momento muito emocional para ela. Assim que coloquei o anel em seu dedo, ela começou a me cobrir de beijos. Às 19 horas, horário local, ligamos para as crianças pelo meu celular, na presença dos pais de Janice. Encontramos a maneira perfeita de dar a notícia a elas. Debbie colocou o telefone no viva voz, para que pudéssemos falar com as 3 crianças ao mesmo tempo. Seu pai e eu gostaríamos de saber se Debbie e Deanna estariam dispostas a nos honrar, Janice disse, aceitando ser minhas madrinhas. Isabelle e Svan ficaram tão surpresos que Isabelle começou a chorar.
É claro que isso levou a 1000 perguntas de todos, as quais não tínhamos respostas, então tivemos que prometer que forneceríamos todos os detalhes, assim que decidíssemos algumas questões. Quando as coisas se acalmaram, Janice disse a Isabelle que estava esperando a neta que sempre quis. Enquanto estávamos em Estocolmo, soubemos que a Dura Urigt, Jasmine e Jesse Ellen haviam desaparecido no mar, e as autoridades estavam procurando pelo avião deles. Lembrei da promessa de Isabelle. Descobrimos que a Dura sobreviveu, mas teve que passar um mês em um barco de pesca. Não sei o que aconteceu, mas ela voltou uma pessoa quebrada, e se retirou para viver tranquilamente nas Ilhas Florida Keys. No outono, na segunda metade de setembro, Janice e eu nos casamos. Tina, Deb e Deanna foram suas madrinhas. Meu filho David e meus 2 sobrinhos, que eram um pouco mais velhos que ele, ficaram ao meu lado. Isabelle, Svan e toda sua família compareceram ao casamento. Isabelle segurava sua neta de 1 mês em seus braços o tempo todo. O casamento aconteceu no jardim da nossa nova propriedade. A Dura estava presente, e ouvi Deb e Deanna conversando sobre a mãe, que agora precisava usar uma bengala regularmente. Mamãe tomava decisões na vida achando que poderia ter tudo, disse Deanna. Ela nunca pensou que o karma teria algo a dizer. É verdade, respondeu Deb, mas quando comparamos com nossos pais, o karma devolveu a eles o que mereciam. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.